Para um profissional de segurança, algumas decisões são tomadas numa fração de segundo, e uma das mais críticas envolve o uso da força. Hoje, a gente vai entender a anatomia dessa decisão, o que é conhecido como uso progressivo da força. É um processo que, apesar de muito rápido, tem uma lógica bem definida por trás. Vamos lá. E a questão central é exatamente esta, né? Quando a força se torna um único caminho, qual é o limite? Numa situação tensa, de alta pressão, como é que o agente sabe até onde pode ir? É justamente para tentar responder a essa pergunta que o modelo do uso progressivo da força foi criado. Certo. Antes de mais nada, vamos definir os termos do jogo. Para entender o modelo, a gente precisa falar a mesma língua. São 3 conceitos-chave que sustentam toda essa estrutura. Então, primeiro de tudo, o que é força? É importante deixar claro que não se trata só de agressão física, não. Pensa assim, força é qualquer ação que, no fim das contas, tira a capacidade de alguém decidir por conta própria. É uma intervenção, digamos, obrigatória. Ok, e aí vem o nível do uso da força. Isso aqui é fundamental. Não é uma coisa tipo liga e desliga. É mais como uma escada, sabe? Uma escala de ações. Ela começa lá embaixo, no degrau mais leve, que é só a presença do vigilante no local, e vai subindo até o uso extremo de uma arma de fogo. E com esses 2 conceitos, a gente chega ao principal, o uso progressivo da força. O que é isso, então? É basicamente a técnica de saber escolher o degrau certo daquela escada. E a escolha depende 100% da atitude da pessoa que está sendo controlada. É uma resposta, entende? Uma resposta calibrada e não uma ação que o agente decide fazer do nada. Mas calma lá. Antes de pensar em subir qualquer degrau daquela escada, existe um filtro. 4 princípios que são a regra do jogo. São eles que dão a base, tanto legal quanto ética, para qualquer tipo de intervenção. Vamos a eles. Primeiro, a legalidade. A ação tem que estar dentro da lei. Ponto. Segundo, a necessidade. Precisa mesmo usar a força? E se precisar, tem que ser o mínimo do mínimo para resolver. Terceiro, proporcionalidade. A força usada tem que ser compatível com a ameaça. E por último, a conveniência. Essa ação faz sentido aqui e agora? É o momento e o lugar certo para isso? Beleza. Desses 4, vamos focar em um que é super importante, a proporcionalidade. Para ficar bem claro, imagina a seguinte cena. Uma pessoa está lá, furiosa, quebrando um caixa eletrônico. Aí vem a pergunta, o que fazer? Bom, a regra é clara, e esta citação aqui mata a charada. Por mais que seja um crime contra o patrimônio, a resposta não pode ser tirar uma vida. A força seria completamente desproporcional. É um exemplo extremo, claro, mas ajuda a gente a entender o peso desse princípio. Ok, agora que os princípios estão claros, vamos voltar para aquela escada que a gente falou. Vamos subir degrau por degrau para entender como a intervenção acontece na prática. E esse modelo aqui ilustra tudo perfeitamente. Pensa nele como uma balança. De um lado, à esquerda, está a ação do agente de segurança. Do outro lado, à direita, a resistência do suspeito. Repara como uma coisa responde à outra, é quase um espelho. O agente não age do nada, ele reage ao que o suspeito faz. Então vamos subir essa escada. O primeiro degrau é a presença física. Às vezes só o fato do vigilante estar ali e uniformizado já resolve. Se não funcionar, sobe um degrau. Verbalização. É dar ordens claras, diretas. A coisa não se resolveu? Vamos para o contato físico, o controle de contato, que são técnicas para imobilizar a pessoa sem usar armas. Se a pessoa começa a lutar contra, resistir ativamente, o agente sobe para técnicas de submissão. E por fim, se nada disso der certo, vem as táticas defensivas não letais, que é quando entram os equipamentos. E aqui tem um ponto-chave para justificar essa subida de nível. Existe uma grande diferença entre resistência passiva e resistência ativa. Resistência passiva é quando a pessoa se joga no chão, por exemplo, ela não colabora, mas também não ataca. Já resistência ativa é quando a pessoa tenta se soltar, puxa o braço, luta contra o agente. É essa mudança de comportamento de passivo para ativo que dá o sinal verde para o agente usar mais força. Bom, e agora a gente chega no último degrau da escada. É o último recurso, a decisão mais grave de todas, o uso da força letal. E para uma decisão tão séria, não pode haver achismo. Por isso, existe um outro modelo, o triângulo da força letal. Para que o uso da força letal seja considerado justo, 3 fatores têm que estar acontecendo ao mesmo tempo. Não é um ou outro, são os 3 juntos. O primeiro lado desse triângulo é a habilidade, ou seja, o suspeito tem como causar uma lesão grave ou até a morte.
Ele está com uma arma, uma faca, ou de repente tem uma força física, uma técnica de luta que representa um perigo real. Beleza, segundo lado, oportunidade. Não adianta só ter a habilidade, o suspeito tem que ter a chance de usar essa habilidade. O exemplo é clássico. Um sujeito com uma faca do outro lado da rua tem a habilidade, mas de lá ele não tem a oportunidade de ferir ninguém. E por fim, fechando o triângulo, o risco. É aqui que tudo se conecta. O suspeito usa a habilidade e a oportunidade que ele tem para colocar alguém em um perigo de vida, naquele exato instante. A ameaça deixou de ser uma possibilidade e virou algo real, acontecendo. E aqui está o ponto mais importante de todos. Não adianta ter um ou dois lados do triângulo. Para justificar a força letal, os três precisam estar presentes: a habilidade, oportunidade e risco. Se faltar um, já não se justifica. Tem que ser o pacote completo, acontecendo ali, na hora. E para a gente finalizando, vamos sair um pouco da teoria e olhar para os equipamentos. Como tudo isso se traduz nas ferramentas que um profissional de segurança carrega? A tecnologia de equipamentos não letais é uma aliada em tanto para esse modelo. Coisas como spray de pimenta, armas de choque, balas de borracha, tudo isso dá mais opções para a gente. São mais degraus naquela escada, entende? Elas preenchem aquele espaço que existe entre usar as mãos e usar a arma de fogo, permitindo controlar a situação sem ter que chegar no extremo. E para fechar, fica uma reflexão. Tudo isso que a gente viu é um modelo, é racional, é lógico, mas a realidade na rua é caótica, é rápida e imprevisível. A grande pergunta que fica é: como é que se aplica uma teoria tão detalhada numa decisão que precisa ser tomada em menos de um segundo? Esse, no fundo, é o maior desafio de todos os profissionais da área.